Graça e paz, Lídias! Chegamos à nossa lição número 2 deste terceiro trimestre do ano de 2021. Irmã Osana, qual o tema da nossa revista nesse trimestre? Os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E eu lancei um desafio para vocês lerem os 2 livros dos reis, 1º e 2º Reis. E eu espero que vocês aceitem este desafio. Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pela condução, ó Deus, das nossas vidas, da Tua palavra, Senhor, sendo semeada aos nossos corações. Espírito Santo, venha nos falar, venha nos revelar a Tua vontade através do estudo que estamos fazendo, ó Pai. E, acima de tudo, que nós possamos dar frutos dessa palavra que o Senhor está semeando em nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lição número 2 é a data de 11 de julho de 2021 e o tema da nossa lição é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Muito parecidos os nomes, né? E aqui começa uma parte da história de Israel que até então, quando nós acompanhávamos nas lições e quando nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, Israel era um reino só. Não é? A partir do momento que o povo sai do Egito e Deus dá a lei para Moisés, separa as tribos em Números e Levíticos, eram 12 tribos. Vem o reinado de Davi e mantém-se as 12 tribos. No reinado de Salomão, Deus muda a estrutura disso tudo. Por quê? Porque Salomão fez o que não agradava ao Senhor. E o Senhor diz para ele assim, olha, eu vou separar. Ele usa o profeta Aías para dizer, eu vou separar as 10 tribos e vou deixar as 2 tribos única e exclusivamente por causa de Davi, a quem eu amo, que era um homem segundo o coração de Deus. E Deus fala, eu vou preservar Benjamim e Judá, mas as outras 10 eu vou separar. Não serão mais 12, um povo só. E aí nós vamos entrar nessa parte da história agora, a partir do momento que o reino é dividido. E começa a reinar Jeroboão e Roboão. Nada foge do controle de Deus, irmãs. Nada. E nós vamos entender essa história aqui agora. Nosso texto áureo fala, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. A verdade prática diz assim, os maus conselhos levam um homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 10, 13, 14, 26 ao 29. Leitura bíblica em classe. Faça a sua leitura bíblica em classe, irmãs. E eu tenho pedido para vocês também fazerem a leitura diária durante a semana. É um culto doméstico que você faz meditando nessa palavra com sua família. Para a nossa aula, eu quero ler apenas 3 versículos do capítulo 12, que vai do 6 até o 8. E depois eu quero ler do 26 até o 28 para vocês entenderem esse contexto. Então, do capítulo de 1 Reis, capítulo 12, versículo 6, diz assim, e teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Este é Roboão. No versículo 26 até o 29 diz assim, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém.
Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Primeira coisa, vamos entender quem era Jeroboão. Jeroboão era um homem inteligente, competente, da tribo de Efraim, e foi escolhido por Salomão para chefiar algumas obras que ele estava fazendo em Jerusalém. Este era Jeroboão, ele não tinha linhagem real, ele não era da família de Davi, ele não era filho de Davi, não era irmão de Roboão, ele era um homem que prestava serviço para Salomão. Em contrapartida, nós temos quem? Nós temos Roboão. E quem era Roboão, Osana? Roboão era o filho de Salomão, herdeiro direto. Roboão, ele começou a reinar a partir dos 41 anos de idade, ele reinou 17 anos sobre Judá. E para nós entendermos melhor essa concepção, essa história, vamos ler 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. Leia comigo, por favor. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 37 a 38. Para nós entendermos o contexto. Olha o que acontece. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma e será rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Esse Jeroboão, que era um homem que encontra com o profeta Aías, e Deus entrega uma palavra para ele, dizendo para ele assim: eu vou te dar 10 tribos. E se você fizer tudo que me agrada, eu vou te reconhecer e vou te abençoar como rei. Ao saber disso tudo, Salomão intenta matar Jeroboão, e aí Jeroboão foge. E aqui nós começamos a nossa introdução desta maravilhosa aula. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono em 1 Reis capítulo 11, versículo 43. Continue a leitura aí. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história da insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes. Tem muita gente que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, todo mundo vendia. Mas aí nós temos Provérbios capítulo 3 e versículo 5, que nos confronta a respeito dos conselhos. E o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus a respeito disso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Muitas vezes nós entramos em lugares difíceis, em lutas que não são nossas, porque nós não ouvimos e não buscamos conselho na multidão de conselhos. Não é eu guiar pelo meu próprio entendimento, porque eu sou sábio, porque eu já vivi o suficiente, que eu posso fazer aquilo que eu quero. E principalmente eu preciso buscar a vontade do Senhor para a minha vida. As principais causas da cisão, ou da quebra, ou da divisão destes reinos. A carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Ele era sábio, conseguiu fazer com que todo mundo ficasse a seu favor. Seu reinado foi marcado em parte pela paz, e seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno.
O que acontece? Deus fala com Davi: Davi, você não vai construir um templo, porque você tem sangue nas suas mãos. Quem vai construir esse templo é seu filho Salomão. E Salomão se empenhou em construir, porque ele vivia em paz com o povo, não havia guerra da parte dele com ninguém, de ninguém com ele. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. E nós sabemos que uma carga tributária, ela vai diminuindo o povo e tornando rico apenas um. Muito provavelmente, essa divisão acontece por quê? Porque como Salomão estava em Jerusalém, edificando o templo, fazendo grandes obras, cobrando do restante de todas as tribos, das outras 10 tribos, um imposto altíssimo, trabalhos pesados, o povo já estava insatisfeito com Salomão. Por quê? Porque só alguns recebiam as benesses, só quem estava em Jerusalém, próximo ao rei, é quem saía beneficiado com tudo isso. E o povo estava só se desgastando e entregando tudo que tinha para que fossem feitas essas obras. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. E isso também pesa. E Salomão, ele teve dificuldades pessoais também. Por quê, irmã Osana? Porque Salomão, vamos dizer assim, ele mantinha, a Bíblia diz, que ele mantinha 700 mulheres e 300 concubinas. É muita gente para dar conta. Vocês concordam comigo? Então, assim, as dificuldades pessoais de Salomão passavam por manter tanta gente, por agradar tantas mulheres. Por causa disso, ele precisou erguer altares aos deuses dessas mulheres, e foi aí que Salomão desagrada a Deus. E Deus diz assim: olha, só por causa de Davi que eu vou manter 2 tribos, mas eu vou separar as 10, para que haja ainda uma menção de Davi na minha terra, onde eu escolhi para estar, Jerusalém. Aqui eu vou deixar ainda uma menção a Davi, mas as outras 10 tribos eu vou tirar do domínio de Salomão. E Salomão fica sabendo disso e procura matar Jeroboão. Subtópico 2, a divisão do reino. O autoritarismo de Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Então eram 10 tribos mantendo tudo de bom que havia em Benjamim e Judá. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. Leiam, por favor, 1 Reis 12, versículo 10, para vocês entenderem o contexto dele. Depois o versículo 11. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. E aqui, a respeito desses jovens que Roboão preferiu dar ouvido ao invés dos conselhos dos anciãos, porque se nós colocarmos diante de nós a história de Salomão como estava, o peso que havia em tudo que ele cobrava do povo, esses anciãos que já estavam lá há mais tempo, com certeza já ouviam rumores da insatisfação do povo. Então, quando Salomão morre, que Roboão sobe ao trono, o que eles falam? Olha, Roboão, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essas atitudes do seu pai. Ele impôs uma carga muito pesada ao povo, vamos diminuir isso. Seja servo do povo, porque o povo vai te ouvir e vai fazer tudo o que você quiser. Porque, irmãs, é verdade que há pessoas que, por mais que sejam mais velhas, não têm maturidade. Mas nós podemos observar um ancião, uma pessoa mais idônea, quando te aconselha, para observar o conselho da pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que já viveu mais, já sabe mais como as coisas funcionam.
para ouvir, para colocar atenção naquilo que você está ouvindo. Não despreze o conselho daquele que tem mais experiência. Ou que passou, às vezes não é tão mais velho, mas passou por uma situação parecida com a sua e já sabe qual é o final daquilo. Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. E isso é muito perigoso. Roboão andava com a galerinha dele, com os jovens que andavam com ele, o filho de Salomão, o príncipe. Nós somos amigos do príncipe e a galera que estava com ele ali no dia a dia, na zoeira. Quando ele chega diante de uma situação que ele é levado a rei, ele prefere continuar confiando no conselho desses amigos. E o Salmo 1 é muito claro ao dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Roboão escolheu ouvir o conselho dos amigos. E é aí que começa a derrocada dele. Muito em função de que o Senhor já havia dito que faria. Deus estava no controle daquela situação. O Senhor falou que faria a separação. E aí o que acontece? O povo, quando Jeroboão chega para ele com o povo e fala: ó rei, o senhor pode diminuir os tributos e nos ajudar, porque nós estamos em dificuldade? Ele ouve os conselhos dos jovens e fala: não, nós vamos dobrar a carga. Agora é que o negócio vai ficar ruim mesmo. Vocês estão achando que está difícil? Está só começando. Então, a missão de um líder, irmãs, é direcionar seus liderados e não os oprimir. Se Roboão ouve o conselho dos anciãos, a história teria sido outra. Nós vamos agora então para o nosso segundo tópico, que fala sobre os erros de Roboão. A primeira, o subtópico, diz a repetição dos erros de Salomão. Quando eu vejo alguém errando em uma coisa, eu preciso observar para eu não fazer também. E isso é uma das grandes lições que essa lição de Roboão nos dá. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. Nós precisamos buscar no Senhor. Às vezes nós oramos muito pedindo ao Senhor que nos dê uma bênção. Senhor, me coloca no emprego tal. Senhor, abre essa porta de emprego para mim, que eu quero trabalhar nesse lugar e eu quero... E aí, Senhor, me dá uma promoção, eu quero ser promovida a chefe de seção. Mas não tem preparo. Não se prepara para isso, psicologicamente, emocionalmente. Chega no lugar, a partir do momento que se torna o líder da área, o orgulho e a arrogância toma conta do coração, se acha a última Coca-Cola do deserto. Isso também dentro da igreja. Tem gente que força a entrada de qualquer jeito para ser um líder e depois não consegue manter aquela liderança. Por quê? Porque a arrogância subiu a cabeça dele, o orgulho, e foi o que fez Roboão cair, porque ele se orgulhou da posição que ele estava e pensou assim: eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Nem tudo que nós queremos pode ser feito no tempo que nós pensamos. Nós estamos perdendo muito, irmãs, na nossa vida no dia a dia pela precipitação. Precipitação em julgar, precipitação em falar, precipitação em agir. Não ora-se mais a Deus para poder fazer alguma coisa. Eu tomo uma decisão pela minha cabeça. E aí, quando a coisa dá ruim, eu vou cobrar de Deus. Deus, por que o Senhor deixou eu fazer? Ele vai falar comigo: Osana, você não esperou minha resposta? Não era tempo ainda. Quando você sai de casa e as coisas começam a dar errado no seu caminho, você fica injuriada com aquilo e sai atropelando todo mundo. Você já parou para pensar que pode ser Deus parando você para você chegar na hora certa e não atropeladamente? Essa é uma das questões que nós devemos parar para pensar. O projeto de Roboão ia ficar mais lento, mas em contrapartida o povo estaria satisfeito. O seu projeto pode ir mais lento, mas em contrapartida você terá a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se eu espero no Senhor, por mais que demore além
do que eu pensei, e nós estamos vivendo uma vida imediatista, né, irmãs? Tudo é para ontem. Se eu mando uma mensagem no WhatsApp para você e você visualiza e não me responde, eu já fico irritada com você. Por que não me respondeu? Por que não falou comigo? Porque tem que ser, antes de eu pensar e digitar, você já deveria estar me respondendo. Mas Deus trabalha diferente, irmãs. Deus trabalha no tempo dele. E nós só perdemos quando nós não vemos o tempo do Senhor. Segundo subtópico, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à ruína. E quando nós lemos 1 Reis 12:15, vamos entender essa questão? 1 Reis 12:15. Eu estou lendo com vocês passagens para que vocês entendam, mas eu quero pedir que vocês leiam o livro de 1 e de 2 Reis. 12:15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita Jeroboão, filho de Nebate. Lá no capítulo 11, Jeroboão sai pelo campo com o profeta Aías. E o profeta tinha uma capa nova sobre ele. Ele tira essa capa, corta os 12 pedaços de tecido dessa capa, separa 10 e diz para Jeroboão: assim Deus vai fazer com você. Ele vai te dar 10 tribos. Então, quando acontece essa situação com Roboão, estava no coração de Deus fazer. Nada fugiu do controle de Deus. Terceiro subtópico, cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Primeira coisa, Roboão, ele optou por continuar fazendo as mesmas coisas que o pai dele. Porque o pai dele, Salomão, começou muito bem, nós falamos sobre isso na lição passada. Mas ao final da sua vida ele se perdeu, tentando agradar todo mundo, tentando agradar as esposas. Ele foi se perdendo do plano que Deus tinha para a vida dele. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual. Irmãs, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tenham amigos, tenham amigas que falem com você quando você está fazendo feio. Tem gente que, se eu chegar e falar com a pessoa assim: olha, não ficou bom essa situação não, você errou naquilo ali, a pessoa nunca mais quer ver minha cara. Que isso, a Rosana está desmerecendo o que eu fiz. E nunca mais olha para mim. Tem pessoas que têm necessidade de bajuladores. Gente que fica o tempo dizendo: você tá certa, você tá linda, você tá maravilhosa, você fez aquele painel e ficou show de bola, nossa, sua liderança é a melhor. Ninguém chega para essa pessoa para falar com ela: amiga, não tá bom não. Não tem essa atitude não, porque isso vai prejudicar a sua vida material e espiritual. Eu já fui confrontada várias vezes com atitudes feias que eu tinha, irmãs. Daquela de doer dentro do coração, de eu chorar a noite inteira porque a pessoa apontou na minha cara o que eu estava fazendo de errado. Chorei a noite inteira, mas quando foi de manhã eu levantei e falei: se ela está vendo isso em mim, os outros também estão vendo. A diferença é que ela tem coragem de falar e os outros não têm coragem de falar e fica achando que eu sou linda, dizendo que eu estou maravilhosa, e não é assim. E eu fui consertar aquilo que a pessoa tinha apontado de erro em mim. Tenha amizades que façam você crescer. Tenha amigos, conselheiros que aponte para você quando você precisa consertar alguma coisa. Porque o orgulho, como nós lemos semana passada no Provérbios, ele precede a queda. Isso é sem sombra de dúvida. Quanto mais eu me coloco no alto e me acho imbatível, e me acho poderosa, e me acho super, mais fácil vai ser a minha queda. Mas se eu paro para ouvir que eu estou fazendo feio, que eu preciso consertar os meus caminhos, a Bíblia diz que a humildade precede a honra.
Então, saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Nós precisamos orar antes de tomar uma decisão, para tudo. Não é para uma coisa só não, para tudo nós precisamos orar. Nós precisamos abrir um leque de ver do alto o panorama da situação. Não ver só aquele trilhozinho que está na sua frente, não. Olha o todo e diz assim, será que se eu fizer isso lá na frente vai dar certo? Ou eu estou pensando só no meu umbigo aqui agora e não estou vendo que lá na frente tem uma armadilha? Pense, veja, analise. E nós precisamos também ter paciência, o que eu falei no tópico anterior. Nós estamos sendo imediatistas. Tudo tem que ser muito rápido. Se o Senhor não te respondeu hoje, amanhã já não serve. E nós não podemos fazer assim. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma visão panorâmica do que está acontecendo. E nós precisamos agir com paciência, aguardando. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso que é o versículo que a palavra diz. Esperei com paciência no Senhor. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente. O povo não tem mais paciência de esperar no Senhor. Terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. É aqui que começa. Sabe aquele capítulo 11 lá que o Senhor promete para Jeroboão todas as bênçãos? Aqui, nesse tópico 3, nós vamos ver que Jeroboão não guardou nada daquilo que o Senhor falou com ele. O reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão é o nosso primeiro subtópico. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou o chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. E aqui nós temos um ponto muito que nós precisamos parar e ler o que a palavra diz sobre a rebelião. Está instalado no nosso mundo secular e às vezes dentro da nossa igreja o espírito de rebelião. E Deus, quando fala lá em 1 Samuel, vamos ler 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, olha o que o Senhor fala. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O contexto da história, Deus está falando com Saul, porque Saul, Deus tinha dado uma ordem para ele, e ele fez o contrário daquilo. E o Senhor manda Samuel falar com ele, olha, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e eu estou te rejeitando por causa disso. A rebeldia de Jeroboão foi para Deus como um pecado de feitiçaria. Jeroboão serviu ao rei Salomão. Todavia o Senhor olhou e falou, olha, vou pegar Jeroboão e vou colocar ele como rei das 10 tribos. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Mas a palavra que Deus havia usado o profeta Aías para ele estava de pé. Segundo subtópico, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Quando você age fora da vontade de Deus, você não está colocando só você em risco, você está estendendo isso para a sua família também. E essa é a parte que Jeroboão não entendeu. 1 Reis capítulo 11, versículo 37. Olha as promessas que o Senhor faz a Jeroboão, que nós lemos lá no início, lembra?
Olha como o Senhor fala com ele. E te tomarei, e reinará sobre tudo que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Essa era a promessa do Senhor para ele. Só que ele se guiou pelo que via. Deus não tinha parte, Deus não tinha bênção para Roboão, na medida que Roboão também desagradou o Senhor. Mas se Jeroboão se tivesse mantido adorando ao Senhor, servindo a Deus, fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, o povo não teria ido para o lado de Roboão como ele pensou que faria. O perigo de nós colocarmos a nossa força, a nossa esperança no nosso braço, na nossa habilidade, e achar que nós, cercando a situação, nós vamos evitar um mal maior e deixamos de confiar que Deus está no controle de tudo, é que nos leva para o buraco. É que nos leva a perder a bênção do Senhor. Se Jeroboão tivesse escolhido esperar no Senhor, porque o Senhor já tinha dado a ele as 10 tribos. O Senhor falou, você só precisa me agradar, você só precisa me adorar. Porque também, Jeroboão, a minha glória eu não dou a outrem. Eu não vou dar minha glória para outra pessoa, não. Se você fizer tudo conforme eu estou te falando, filho, você vai ser abençoado. A sua casa vai ser próspera. Todas as 10 tribos vão te servir. Mas ele, quando viu Roboão do lado de lá, assentado no trono de Davi, ele pensou, o povo vai subir para Jerusalém para adorar e vai se render a Roboão. Ele deixou de confiar no Senhor. Uma lição que fica para nós aqui, quando nós deixamos de confiar no Senhor e andamos pelas nossas vistas, pelas nossas pernas, confiando no nosso braço, nós temos prejuízo. O Senhor te fez uma promessa, confie na promessa que o Senhor te fez. Pode parecer que está tudo errado, continue confiando na promessa que o Senhor te fez, para que você e a sua casa sejam prósperos. Terceiro e último subtópico, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Isaías 42, versículo 8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio 11, versículo 26 e 28. Idolatria, irmã Osana, é só uma santa em cima da mesa? É só o quadro do Jorge no cavalo pendurado na parede? Não. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Um filho toma o lugar de Deus no seu coração. Bens materiais tomam o lugar de Deus no seu coração. Amizades que tomam o lugar de Deus no seu coração. Com quem você está andando? Você ouve os conselhos de um ímpio, você se detém no caminho dos pecadores, como diz o Salmo 1, você se assenta na roda dos escarnecedores, mas você não ouve ao Senhor. Isso é uma idolatria. Se essa minha amiga não estiver comigo, nunca mais eu morro. Se eu perder meu carro, eu não vou nem mais na igreja. Não sirvo mais a Deus, porque Deus te tocou no meu bem mais precioso. Isso é idolatria. Um personagem, um ator de televisão, um desses influenciadores digitais que tem tantos hoje. Tem gente que ouve influenciador digital, mas não tem coragem de abrir a Bíblia para ler o que a palavra está dizendo para ele. Tem gente que assiste 1 hora de live com gente que não tem nada para acrescentar na vida, mas não vem para o culto de ensino na quinta-feira. Não para poder ver uma aula da escola dominical. Mas tem tempo para ficar ouvindo gente falando besteira na internet. Isso é uma idolatria. Isso é alguém que está tomando o lugar de Deus na sua vida. E aí você vai dizer, por que Deus não me abençoa? Não, Deus não tem compromisso com quem não tem Ele como prioridade. Se Deus não é prioridade na minha vida, Ele não tem compromisso comigo. E foi essa parte que Jeroboão não entendeu. Que a idolatria dele ia levar ele para o buraco.
O pecado da idolatria foi responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-los de nossas vidas. Quando vocês estiverem lendo o livro de Reis, 1º e 2º, vocês verão quantos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso mesmo perderam tudo. O povo de Israel, todas as vezes que eles se revoltaram, se rebelaram contra Deus, eles perderam muito. E nessa lição nossa, nesse terceiro trimestre, todas as vezes que nós estudarmos sobre alguém, sobre um rei, nós vamos entender quão prejudicial é para nossas vidas essas atitudes. Vamos à nossa conclusão? Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Que é isso, essa adoração de Roboão? A ele mesmo. Ele era tão poderoso, tão majestoso, tão príncipe, tão rei, tão filho de Salomão, que ele era o cara. É aquela velha história, fábula de Narciso, que chega diante do rio, da água do lago, e ele vê a imagem de um homem tão lindo que ele se apaixona por aquela imagem e quer ir atrás daquela pessoa que ele está vendo no lago. E aí ele mergulha e morre afogado pela própria maravilha que ele estava vendo, que era ele mesmo. Assim era Roboão. O orgulho que ele tinha, da majestade que ele representava, acabou distanciando ele de Deus. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Escolha amigos, irmãos em Cristo, que fale com você a verdade, que diz para você: irmão, você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Mas não faça mais isso não, porque vai prejudicar a sua vida espiritual. Deixe pessoas que vivem de bajulação. Se a pessoa só te trata com bajulação, cuidado. Cuidado. Ele só vai inflar o seu orgulho e te fazer tropeçar. Essa é uma lição que fica para nossas vidas nessa lição número 2. De quem nós estamos buscando conselhos? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? A que Deus nós estamos adorando? Porque deuses existem inúmeros, mas poder de Deus só tem um, irmãs. Só tem um Deus que é todo poderoso e que consome todos os outros deuses que estão à volta. Jesus continue abençoando a sua vida e que nós possamos colocar em prática essas palavras que nós ouvimos e aprendemos nessa aula. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por essa aula e que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa paciência esteja, Senhor, em aguardar a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós. Seja, Senhor, o primeiro em nossas vidas, que nós tenhamos como prioridade agradar ao Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.